Jesus morreu, depois ele ressuscitou, mas você já parou para pensar como que a igreja primitiva, lá no primeiro século, falava de Cristo? Todo mundo tinha o mesmo discurso ou tinha algumas diferenças, algumas nuances ali na maneira de falar sobre o Evangelho? Será que os discípulos de João ou os discípulos de Paulo, será que eles falavam o Evangelho da mesma maneira? Como que eles comunicavam isso? A igreja era sempre unida desde o início ou tinha algumas nuances, algumas diferenças entre as tradições dentro do cristianismo no primeiro século? São essas dúvidas que a gente vai dialogar aqui no vídeo de hoje. Eu espero que você goste e vamos que vamos pro conteúdo. Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão aí, galera? Espero que vocês estejam bem. Para mim é uma alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje eu quero dar continuidade aqui numa série de vídeos que a gente tem produzido aqui no canal, né? Falando sobre o contexto religioso cristão no início do primeiro século, lá na igreja primitiva. A gente já fez um vídeo falando sobre o contexto religioso ali da época de Jesus, quem eram os saduceus, quem eram os zelotes, quem eram os fariseus. Inclusive, nessa série eu já fiz um vídeo falando especificamente sobre os fariseus, explicando quem eles eram. E também, né, quero falar mais profundamente de alguns personagens pouco a pouco. Já fiz um vídeo sobre Mateus, explicando quem era Mateus, falando, né, sobre a polêmica dele ser autista ou não. Lá no The Chosen, a série fala, né, que Mateus ele era autista, e eu vou explicando um pouquinho mais sobre isso, vou explicando quem era esse homem, né, esse personagem histórico e bíblico também. Enfim, estamos falando bastante sobre o início da igreja, o contexto da vida ali de Jesus, o contexto dos apóstolos ali no primeiro século. E hoje eu quero ajudar vocês a entenderem, né, e compreenderem quais eram as tradições de ensino do evangelho que tinha ali naquele momento, naquela região. Muitas vezes a gente vê, né, o evangelho hoje, a gente lê a Bíblia e a gente muitas vezes não entende as nuances ou as sutilezas que cada autor vai trazendo. E essas nuances, elas vão criando, né, querendo ou não, elas vão construindo ali uma tradição, especialmente para aquelas pessoas que mais ouviram de Paulo, que mais ouviram ali, por exemplo, de João ou do próprio Pedro. Enfim, cada apóstolo que estava ali pregando o evangelho trazia o seu conhecimento pessoal de Cristo, o seu entendimento, né, pessoal de quem era Jesus, de quem é Deus, e isso vai criando tradições. E um dos motivos mais importantes da gente estar falando sobre isso, né, entendendo esse contexto todo, é porque nos ajuda a valorizar o evangelho em si. A gente vê que o evangelho é muito mais rico. Quando a gente percebe essas diferentes tradições desde o início da igreja, a gente pode perceber que existem muitas pontes que podemos fazer com outras denominações, né, com outras pessoas de outras igrejas, e isso é bem bacana. Isso é o Espírito de Deus trabalhando na comunidade de fé, né, mundial, no corpo de Jesus Cristo, né, na igreja, né, para realmente a gente poder se aproximar cada vez mais de Deus. Então esse assunto é importante, é bacana, e eu queria já te pedir, por favor, se você tá curtindo esse vídeo, gente, deixa aquele seu joinha abençoado. Esse joinha, ele faz milagre aqui no canal. De fato, quando você dá esse joinha, gente, de verdade, pra mim, eu não consigo nem descrever o ânimo que eu fico, a animação que eu fico quando eu recebo um joinha de vocês. Porque quando eu vejo esse joinha, eu falo, poxa, o conteúdo foi bom, foi legal, me inspira demais. E quando você não só dá o seu like, mas se inscreve também aqui no canal, aí, cara, aí eu fico assim, ó, explodido de alegria. Então, por favor, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e vamos que vamos para o conteúdo. Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho mais profundamente as tradições que existiam ali no primeiro século. Mas antes, pessoal, só para me apresentar, caso você não me conheça, muito prazer. Meu nome é Caio César, eu sou ministro religioso e sou também professor lá na plataforma de cursos da Udemy. Se você quer conhecer um pouco mais dos meus cursos, dá uma olhada aqui no link da descrição. São cursos muito bacanas que vão te ajudar a viver o evangelho todos os dias da sua vida com intensidade, com verdade. Então dá uma olhada, tenho certeza que você vai ser muito, muito abençoado. Então vamos lá, vamos olhar aqui para os nossos slides. E a primeira coisa que é importante a gente pensar é na tradição paulistina
paulina. Essa tradição, ela está muito relacionada ali à cruz de Cristo e também à ressurreição. Paulo ele enfatiza demais esses dois aspectos. Além disso, Paulo ele traz muita questão da salvação para os gentios e esse lado missional da palavra de Deus, né, da chamado de Cristo para alcançar todos os povos, ir a todas as nações. Paulo ele enfatiza demais esse pensamento. Além, obviamente, das cartas de Paulo, né, a gente também pode identificar Marcos, Lucas e o livro de Atos muito fortes nesses pensamentos da cruz de Cristo, da ressurreição dele e, é claro, também desse lado missional de ir a todos os povos e alcançar os perdidos, alcançar aqueles que são, entre aspas, excluídos, os pobres. Então tem muito desses assuntos, dessas temáticas dentro da tradição paulina. E outra tradição que a gente pode ver é a tradição do cristianismo judaico. O que eu quero dizer com isso? Por muitos anos, né, os judeus ali, eles foram se convertendo ao cristianismo. E muitos dos primeiros cristãos não eram gentios, mas eram judeus que reconheciam Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, reconheciam que Jesus Cristo era o Messias que falava no Antigo Testamento. Então, quando a gente fala, né, desse conceito de judaico-cristão, o cristianismo judaico, né, nós estamos falando desse grupo de pessoas que eram judeus e que acreditaram ali na figura de Cristo. E essa tradição ela é muito representada ali na Bíblia pelos livros de Mateus e também pelos livros de Tiago, né? E algumas outras passagens. Então, os cristãos judaicos, eles não tiram ali, não negam as suas origens religiosas, continuam com muitas tradições e muitos pensamentos judaicos e agregam a isso a crença em Jesus Cristo e os ensinamentos e valores do reino que o Messias ensina. E aí a gente chega numa outra tradição, que é a tradição joanina, né? É outra tradição que existia no início da igreja, que é baseada basicamente nos ensinamentos de João, do apóstolo João. A gente pode ver, né, essa tradição muito forte no próprio livro de João, né, no Evangelho de João. E essa tradição, ela traz muitos elementos, né, que dialogam bastante com a cultura, não só cristã, judaica, mas com a cultura também dos gentios, dos romanos, né? A cultura ali da época. Então ele traz muitos conceitos, né? E palavras que não eram muito utilizadas em outras tradições, como por exemplo o amor, luz, logos, conhecimento. E João também traz muito essa questão da dualidade dos mundos, né? Ou seja, falando do reino de Deus e falando também do mundo, das coisas terrenas. Ele traz muito mais essa dualidade do que as outras tradições que a gente viu anteriormente. E uma das coisas mais interessantes que João ele fala também é sobre a encarnação de Cristo. Isso é algo muito forte em João, esse entendimento de que Deus Todo-Poderoso, o Deus, né, o Alfa e o Ômega, o Eu Sou, encarnou em Cristo Jesus e Jesus é o Filho e também ao mesmo tempo o próprio Deus. Isso é um dos pontos muito fortes durante o livro de João e muitos cristãos, né, que seguiam essa tradição, realmente eles enfatizavam muito essa informação que é muito bacana. Então, quando a gente olha, né, para esse contexto, a gente pode perceber essas três tradições diferentes ali que existiam dentro do cristianismo, né, desde o início da igreja. Nenhuma delas está errada, certa, né? Não é uma questão de certo, errado, esse não é o ponto aqui. Mas todas elas enfatizam questões, visões do evangelho diferentes, né? Mas que são todas centradas ali em Cristo Jesus, centradas ali na verdade bíblica, que a gente pode ver quando a gente coloca essas três juntas, todas elas ganham muita riqueza. Antes de falar mais dessa junção, né, que a gente pode fazer entre elas, eu trouxe aqui o nosso Google Docs, né, que eu acho que é bacana para a gente poder pensar juntos, visualizar um pouco melhor as coisas. Mas só para resumir, a tradição paulina, ela é basicamente essas três coisas aqui. Ela enfatiza a importância da cruz e ressurreição de Cristo, ela destaca a inclusão dos gentios na aliança de Deus e reflete a universalidade do evangelho. Já o cristianismo judaico, ele reconhece Jesus como Messias, prometido pelos profetas, mantém-se fiel a algumas das tradições judaicas e enfatiza a importância da lei judaica e das boas obras. E por fim, né, na tradição joanina, só para a gente finalizar aqui essa nossa breve reflexão, breve resumo, né, a tradição joanina ela enfatiza ideias como amor, luz, conhecimento e o dualismo do mundo, destaca a encarnação de Cristo como uma característica distintiva e representada praticamente pelo Evangelho
de João. Então são alguns dos resumos, né? Vou deixar aqui do lado para a gente ver, né, com mais facilidade. Aqui algumas das visões que essas tradições elas trazem sobre a Bíblia. Todas elas são muito ricas. A gente precisa entender como cristãos a encarnação do Filho de Deus, né, aqui na Terra, entender ele não só como filho, mas como o próprio Deus dentro da Trindade, ou seja, muito importante essa visão de João. E é muito bacana quando João ele traz muitos outros conceitos que dialogam mais com a cultura greco-romana, né, e com outras pessoas para além daquela região ali da Judéia, para além daquele contexto religioso. Ao mesmo tempo, a gente precisa unir isso, né, claro, sem dúvida, com a tradição paulina, porque Jesus ele veio à Terra, ele é, né, a luz que se fez, o verbo que se fez carne, mas também ele é o Cristo que morreu, ressuscitou, e Paulo fala isso demais e ele traz muito propósito, né? Jesus Cristo ele não só morreu e ressuscitou só por mim, embora ele tenha feito isso só por mim e por você, mas também tem um propósito, tem um chamado, existe uma comissão que Deus nos faz para ir a todos os povos, para amar as pessoas e sermos sacerdotes aqui nessa terra. Então Paulo ele fala muito sobre isso. Olha que bacana quando a gente vai juntando essas coisas. E a tradição judaica cristã, ela entra também enriquecendo demais, trazendo, né, muitos contextos que a gente às vezes não entende da Bíblia, contextos ali judaicos, tradições que o próprio Jesus tinha, que são muito interessantes da gente entender, ressignificar e aplicar no nosso dia hoje. E além disso também a questão das boas obras, cara. Nossa, que bacana, né? Uma tradição inteira, né? Reforçando a ideia da gente estar alinhando ali aquilo que a gente fala, aquilo que a gente acredita, com aquilo que a gente faz. É muito bacana quando a gente vai juntando essas tradições, entendendo essas visões. Isso só enriquece o nosso conhecimento bíblico e enriquece também o nosso relacionamento com Deus. Então, o que é bacana quando a gente analisa tudo isso é que as tradições cristãs elas já vão se diferenciando desde o início ali do cristianismo. E isso torna o evangelho tão mais relacional e tão mais real. Quando a gente estuda essas tradições e vai entendendo como elas funcionam, né? E o que elas nos ensinam e nos revelam de Cristo, isso deve nos gerar muita fé. Eu costumo dizer que o evangelho ele é como um diamante, né? Ele é um diamante que, a depender do ângulo que você olha ali, você consegue identificar diferentes nuances e diferentes visões desse mesmo objeto que é rico, maravilhoso e que nos ensina muita coisa. Eu já até fiz um vídeo explicando para vocês o que significa evangelho. Vou deixar aqui no card para vocês verem, né, as principais correntes que explicam o que significa essa palavra e como que a gente pode entender esse conceito. Então, se você gostou desse vídeo, gente, por favor, não deixa de dar o seu like aqui, deixa o seu joinha abençoado, comente aqui, fez sentido para você, você gostou de aprender sobre isso, ficou com alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários, eu vou responder, eu posso fazer até novos vídeos sobre esse assunto para te ajudar um pouco mais nesse conhecimento, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e nós nos vemos na próxima. Um grande abraço, fiquem com Deus.